Olá, família, como vai você? Seja bem-vinda. Temos muito prazer em lhe receber a cada semana. Me sinto honrada de ter a sua companhia e de compartilhar com você muito conhecimento trazido pelos meus convidados, compartilhado aqui com muito amor, com muito carinho, para que você e a sua família vá bem. Como lidar com pessoas difíceis, né? Uma boa pergunta, não? É o tema de hoje. Como lidar com uma pessoa difícil? Mas o que seria uma pessoa difícil? Vamos procurar definir, até porque é importante para você também se reconhecer. Será que você é uma pessoa difícil? Porque é muito mais fácil, não é? Nós nos referirmos ao outro. O outro faz isto ou aquilo, reconhecer defeitos do outro é sempre muito mais fácil. As dificuldades que o outro me impõe, como são mais fáceis de nós identificarmos, mas a nós mesmos temos mais dificuldade. De qualquer maneira, nós queremos ajudar você que enfrenta algum relacionamento mais difícil, mais complicado, às vezes até abusivo. Nem sei se a gente vai chegar por ali nos abusos de um relacionamento. Vamos ver no desenrolar do programa. Por falar nisso, traz a tua história. Compartilha com a gente. Qual é a sua pergunta? Qual é o teu incômodo? Como que você lida com pessoas ali que dificultam ao máximo que você esteja bem? Como é que faz? Tá bom, vou te dizer. Lá no nosso Facebook, facebook.com/consultoriodefamilia.nt. Lá nós estamos ao vivo, inclusive, aí facilita de você mandar a sua mensagem para a gente ou de você compartilhar, convidar mais pessoas para acompanhar o nosso programa. Hoje pode te ajudar e muito, muito. Minha convidada de hoje é a primeira vez que vem aqui no consultório de família. Ela mora no Níger, sim. Mora longe, mas tem uma passadinha por aqui e veio participar com a gente no consultório de família. Andréa Possato, psicóloga, bem-vinda, tudo bom? Tudo bem, Darleide, é um prazer estar aqui com você e uma grande oportunidade. Muito obrigada a todos vocês que estão participando de alguma forma, assistindo, né, esse programa e com um tema realmente que envolve, eu acho que todos nós, né? Como é que nós vamos lidar com pessoas difíceis, né? Eu é que te pergunto, Então, Andréa, como é mulher. que faz? Como é que a gente define o que seria essa pessoa difícil? A pessoa difícil é aquela pessoa que você tem, por exemplo, dificuldade nos relacionamentos. São pessoas que não têm flexibilidade, são pessoas que são assim rígidas, não são assim tão prestativas, são mais raivosas, né, mais intolerantes. Então são pessoas que de um modo geral, tem dificuldade nos relacionamentos sociais, né? Por questões dela, por imposições dela, ela dificulta a relação. Esse é o ponto. Ela dificulta a relação, ela tem entre aspas, esse poder, né, de fazer com que toda uma estrutura se desequilibre, né? Mas isso a gente vai conversando. Como é que se dá isso tudo? Não, né? amiga, eu já quero saber tudinho. Ela pensa que a gente tem o tempo todo aqui para saber dos negócios. Eu quero saber já como é que funciona. Porque veja bem, é fácil dizer assim, lidar com pessoas difíceis, mas aí você já encaixou aqui o que seria, né? Mais ou menos ali para a gente tomar o rumo. Então tá, como é que a gente desenrola esse relacionamento com uma pessoa que não facilita, já que de modo geral o relacionamento entre humanos nunca foi fácil, né? Então, essa pessoa, na verdade, então, como ela dificulta muito as relações, então, dificilmente ela vai ter um local apropriado para ela poder ficar. Muitas vezes ela vai afastar pessoas e isso vai fazer com que ela se sinta assim mais rejeitada, né? Tenha nos seus relacionamentos diversos problemas, né? Dificuldades. Então, isso faz com que as pessoas difíceis, elas se afastem E umas elas das sofrem outras. também, não? Elas sofrem porque, de alguma forma, elas se sentem rejeitadas, Não é? abandonadas e tudo mais. Né? Agora, uma questão interessante que eu quero falar assim, às vezes a gente olha e fala assim, poxa vida, né? As pessoas difíceis de lidar, mas quem não é difícil de lidar também? Isso. Não é? É. Então, todos nós temos, de alguma forma, alguma dificuldade
em alguma área, né? Às vezes eu converso com pessoas como psicóloga e às vezes é aquela criança pequenininha que pegava a bola, a boneca e ia embora, né? E aí ela cresce um adulto e aí ela começa então a fazer no seu trabalho, nos seus afazeres. Ela bate o pé e vai embora porque ficou frustrada. Ficou frustrada. Então isso faz com que as pessoas comecem a perder, né? Elas não têm os relacionamentos adequados, né? Elas não formam relações saudáveis, né? Afastam pessoas, né? Então, nesse momento, nós estamos aqui pensando nas pessoas reconhecidas do lado de cá como pessoas difíceis, não é? Que elas sofrem, que elas têm as suas dificuldades internas, interpessoais, psíquicas, dessa ordem. Bom, mas o ponto é que muitas vezes estas pessoas difíceis não reconhecem ou não se permitem reconhecer. Passa por aí também de uma dificuldade de se perceber como alguém que não facilita os relacionamentos? Claro, com certeza. São pessoas que têm dificuldades de ter essa autopercepção. Por quê? Porque sempre elas estão gerando ou colocando as suas dificuldades no outro, né? Então, as situações difíceis que estão acontecendo ao meu redor são as que me provocaram, né? Então, elas responsabilizam o ambiente externo para que elas tenham esse tipo de comportamento, né? E isso torna muito difícil, porque é uma pessoa que não reconhece, sempre vai estar culpando, colocando no outro essa responsabilidade, e é difícil de você mudar, né? A mudança ela é muito difícil, porque se a pessoa não tem o querer, não quer... Não, né? abre possibilidade. E não se considera, exatamente. Então, eu acho que uma dica, na verdade, muito interessante para as pessoas que estão assistindo, será que você está ouvindo de alguém, né, de alguma pessoa, puxa, você tem sido uma pessoa muito rígida, você tem sido uma pessoa muito chata, você tem sido uma pessoa que é muito exigente, né, muito dominadora, muito controladora, olha, com você é difícil conversar. Então, assim, ouvir mais, para que neste ouvir se perceba e tenha consciência para buscar, quem sabe, uma ajuda, né? Sabe que, pensando bem, todos nós realmente vamos ter algo que dificulta, em alguma situação, em algum momento, as relações. Claro que, em se tratando da proposta aqui, estamos pensando naquele extremo, naquilo que provoca realmente sofrimento, tanto para o indivíduo quanto para os demais envolvidos, de uma forma contínua. Mas eu também fico para considerar que essa dificuldade, ela é gerada muitas vezes ali numa autodefesa, né? De uma fragilidade também desse indivíduo que ele não quer deixar aparecer. Porém, a proposta aqui é a gente pensar também do outro lado nas pessoas que convivem com este difícil. Exatamente. Como é que faz? Como é que aguenta? Como é que suporta sem explodir, sem morrer de raiva, de tristeza, de frustração? Como é que faz, minha amiga? Eu acho que assim, olha, é inevitável nós termos uma pessoa difícil e nós negarmos as nossas emoções, os nossos sentimentos. Não é? Porque assim, raiva a gente vai ter assim, vontade de pegar o pescoço ali, né? Mas, doutor, é pecado, isso não pode, não pode. Não pode, mas a questão é que nós não podemos negar. Eu acho que essa é a questão. Então, assim, negar que existe alguém que é difícil não vai me fazer ajudar, não vai me ajudar em nada. Não, e negar que sente raiva também não ajuda em nada. Também não. Mas eu acho que o mais importante é assim, veja só, eu sempre falo, por trás de alguém difícil existe uma história. Então, dentro dessa história, você precisa analisar quem é essa pessoa. Às vezes, quando eu estou atendendo num consultório, eu vejo, por exemplo, pais que têm dificuldades, filhos que têm dificuldades com pais, por exemplo, e que tiveram os pais assim muito agressivos, muito difíceis de lidar, né? Como nós estamos comentando. E aí, quando eu falo para essa pessoa que está vindo até mim para buscar ajuda, com muito sofrimento também, pela dor que viveu, essa pessoa, ela chega à conclusão, e eu levo à conclusão, de que esta pessoa, essa mãe, por exemplo, teve uma vida muito mais difícil do que a que ela pôde dar, né? Então, a gente poder identificar que existe por trás dessa pessoa difícil um sofrimento e uma dor. E eu acho isso a gente pode olhar com uma certa empatia,
Né? Então, veja, eu tenho um professor na faculdade que ele falava assim, olha, quando tem alguém muito difícil querendo jogar o lixo dela, projetar o lixo dela em você, coloque um espelho. O que o espelho faz? Ele reflete o outro. Então, quando ele reflete o outro, eu acabo não me misturando com aquilo que é do outro. E aí eu consigo lidar com isso. Então, eu sei que a dificuldade que ele tem é dele, foi da infância, foi das relações que se teve, abusivas que tiveram, mas aí você começa a entender essa pessoa e neste compreender você começa a não se misturar, identificar o que ela tem, identificar quem você é, para que você possa, de alguma forma, lidar melhor. Porque aí você não expressa a raiva, você começa a ter um pensamento de que, puxa vida, essa pessoa ela tem uma dificuldade, né? Eu não vou conseguir mudá-la, né? Então, ok. Então, isso diminui a ansiedade, diminui, e o seu comportamento não é de agressividade, você não retribui aquilo que o outro está te dando. Eu acho isso de um poder extremamente poderosa, essa visão do espelho. Isso tem a ver com você, não tem a ver comigo. Exatamente. Você está falando de algo seu e não de algo meu. Exato. Só que isso é um exercício tão difícil de ser feito porque nós não fomos ensinados a agir pensando. E na semana passada nós estivemos aqui com a doutora Rosana Alves e tratamos justamente sobre a neurociência de comportamento, né, do comportamento. Se você perdeu, fica a dica que já está no nosso canal lá no YouTube, consultoriodefamilia.mt. Nós não pensamos para agir, nós reagimos. Exatamente. Instantaneamente. Exatamente. Então, se vem de lá para cá, eu simplesmente rebato e acabou. E tudo se mistura. Então, que poder que tem nesse tal de espelho? Vamos combinar? Vamos nos exercitarmos. Falou, veio de lá para cá, põe o espelho. Vamos lá, anota aí no caderninho. Tem gente que assiste o consultório com caderninho, hein? Muito bom. Não é assim não, aqui é um programa que você aprende, então vai anotando, fazendo tarefinha de casa. Anota aí, espelhinho na frente. Para o outro se refletir, para deixar que o reflexo do outro, então é que seja o que vai aparecer aí. Mas, amiga, não é fácil, não. Não. Agora, me ajuda aí, como é que faz? Darleide, uma coisa que é interessante, assim, tá bom, vamos falar das pessoas difíceis e tudo, e qual é a contribuição que isso tem tudo a ver, que tem a ver comigo, por exemplo? A pessoa difícil, ela tem as suas questões emocionais e tudo mais, se ela não reconhecer e não tratar, não adianta, né? Ela vai continuar sendo daquela forma. Então, não tem como eu mudar o outro. Mas eu preciso entender que nesse processo todo é importante eu entender que esse difícil, ele me tira do cômodo. Ele me faz olhar para mim mesma. Você está falando de algo positivo. Eu estou falando de algo positivo, porque assim, veja só, vou contar um exemplo para você. Teve uma vez uma certa pessoa me chamou e falou assim, olha, eu não suporto, eu quero separar. Estou com dificuldade aqui com a minha esposa, de dificuldade e tal. E aí ele falou assim, olha, não dá. E aí eu falei para ele assim, olha, meu querido, a sua esposa é a salvação da sua vida. Não, mas ela é muito difícil, ela é a salvação da sua vida. E aí ele falou assim para mim, na outra sessão, ele falou assim, olha, posso falar uma coisa, sinceramente para você? Claro, eu te achei muito louca. Eu achei uma psicóloga muito louca. Como é que ela é a salvação da minha vida se ela está me fazendo sofrer, se ela está me fazendo isso, aquilo outro? Aí eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Como você se sente em relação a ela? Eu me sinto acuado. Eu fico ali, naquele local ali, acuado, como se eu estivesse ali como um ratinho. Ela me assusta. E aí eu falei para ele assim, como é que você descreveu o seu chefe no trabalho? O meu chefe, eu sinto ele assim, muito bravo e eu fico acuado também. Eu falei, então, rapaz, por que ela é a salvação da sua vida? Porque se você resolve isso com ela, que é seu, né? O seu comodismo ali, você resolve isso com a sua esposa e sabe lidar com ela, você vai crescer muito mais na área profissional. Então, é você também poder usar de uma questão da dificuldade do outro para você sair do comodismo e você também se resolver. Você também olhar para si, porque é muito fácil nós olharmos e falar a culpa é do outro, ele me tirou do sério. Mas o que eu posso levar daquilo que o outro tem para oferecer que não é positivo, é negativo. Mas desse negativo eu preciso mudar, eu posso mudar. Você está nos fazendo pensar sobre o que o outro provoca em mim. Exato. É real.
É difícil, realmente, me provoca, mas o que eu posso extrair daqui para o meu melhoramento, para o meu crescimento, para o meu aprendizado? Exato. Deve ter alguma coisa Sim. e caminhar por aí. Eu preciso perguntar, porém, se encaixa nesta sua ideia de pensar de pessoas difíceis, pessoas abusivas, se chega nesse nível de pessoas abusivas, pessoas invasivas da realidade do outro, da necessidade do outro, que anula o outro, porque tem perguntinhas aqui chegando e eu já vou soltando algumas. Por exemplo, não consigo lidar com a minha mãe, o nosso relacionamento nunca... Deixa eu dizer um negócio para vocês. Gente, ó, quando o tema é mãe, aí a gente precisa de um programa só para falar de mãe. Porque primeiro que você toca num negócio sagrado. E aí vem, né, que é toda aquele, meu Deus, mas como é que eu honro a minha mãe? Quero dar só uma sugestão para vocês. Está lá no canal, também do Consultório de Família no YouTube, o tema Quando a Mãe Faz Mal. Porque, gente, a gente tem que dar conta. Tem mãe que faz mal. Ponto. Tá? Mas só para não ficar no ar, assim, eu já faço sugestão do programa de lá, Quando a Mãe Faz Mal. E é uma série muito legal. Quando a mãe faz mal, quando o pai faz mal, quando o marido faz mal, quando a mulher faz mal, quando o irmão faz mal. É um povo que faz mal. Tá lá para você ver, tá? Com a Isabel Passos. Ela diz, nosso relacionamento nunca foi fácil, ela afasta a gente dela, aquilo que você dizia, né? Gente que afasta, não demonstra afeto, tenho pena dela, pois acho que ela não recebeu afeto quando pequena. Oro por ela e entreguei para Deus, porque ela, a outra pessoa, né, no caso a mãe dela, não ajuda nisso. Me ajude, eu sou uma mãe solteira, tenho 2 filhos, sendo um de 10 e outro de 9 anos. Dos meninos, eles conseguem me tirar do controle, como fazer provocações, brigas, mesmo depois de ter falado mais de 1000 vezes. Para! E ela põe um monte de ar, né? Para! Eles tornam o ambiente pesado e triste, eu me sinto sem forças. O que fazer? Aí, pegando o gancho ali do que você dizia sobre a provocação, como é que essa mãe pode aprender? Olha, veja só, o que eu vejo assim, pessoas difíceis, elas precisam de limites também, né? Então, precisa de se colocar limites, elas necessitam disso, então é importante. Apesar de estamos falando de 2 crianças. Sim, mas as crianças mais ainda. Acho que mais ainda tem que se colocar os limites para essas crianças. Mas eu acho que é importante essa mãe também compreender o que está por trás do comportamento dessas crianças. Porque é muito fácil, de repente, você olhar e você colocar e falar, olha, eu não aguento mais, está muito difícil. Mas o que essa criança está recebendo também? Né? Uma criança que ela é muito difícil, ela está somente colocando para fora aquilo que ela não está sabendo lidar. É sintomático. Exato. Então, assim, essa mãe precisa estar mais atenta. Será que ela está presente? Será que ela está tendo um convívio? Será que ela está tendo um carinho, um afeto? Né? Ela está ela está tendo ajuda, porque ela é mãe solo, de 2 meninos. Exato. Qual é a história em relação ao pai desses meninos? Você está só, não é, minha amiga? Sozinha. Então, assim, tem muito peso sobre os ombros. Quando eu fiz a observação, mas são crianças. Se a gente parar só no limite... Dá-lhe bronca, como ela dá, como você já faz isso, né? Mas a chamada de atenção aqui da Andréa é parar e pensar o que está provocando esse comportamento dito inadequado ou insatisfatório para a sua realidade. Parar e escutar a história, o sentimento dessa criança, Exatamente. ouvir, porque eles podem estar somente reproduzindo o que é o sintoma de uma falta, de uma tristeza, de alguma coisa assim. Quero fazer agora uma pausa, já que estamos falando de criança, e eu quero fazer um break news. Sim, parar aqui um pouquinho com você, já que nós estamos nesses últimos dias envolvidos com um tema que tomou conta do Brasil, dos comentários, dos noticiários, das conversas, em torno do tema abuso sexual, quando veio a notícia de uma menina de 10 anos de idade, grávida de um familiar, e tendo ela dito que é abusada sexualmente desde os 6 anos de idade. Quero lembrar aos que me assistem agora que dados apontam, inclusive uma notícia reproduzida hoje pela mídia, que dados oficiais dão conta de que, pelo menos diariamente, 6
crianças entre 9 e 14 anos dão entrada em hospitais para abortos. Ou que foram abortos feitos espontaneamente, ou porque fora provocado em casa e essas crianças precisaram ser internadas, ou por ordem judicial, por se tratar de crianças. Nós estamos alarmados com esta notícia, mas é só para que nós tenhamos ciência de que isto acontece todos os dias, com um número importante, e que o número de crianças abusadas sexualmente, inclusive agora durante a pandemia, já se tem notícias de que aumentou, porque as pessoas estão mais tempo dentro de casa, as crianças não estão indo à escola, então fica muito mais propício a que os abusadores se utilizem desse momento. Então é alguma coisa que a gente precisa considerar gravíssimo e um número alto, produção 70%, cerca de 70% das crianças, mais de 70%, abusadas, os abusos sexuais acontecem dentro de casa. São familiares, são pessoas próximas. Então, essa é uma chamada que eu preciso fazer para as famílias, sabe, Andréa? Aqui nós falamos para as famílias, é o consultório de família, e muitas vezes nós nos assustamos com uma notícia e nós não nos damos conta de que isso está acontecendo dentro de casa com as famílias. Então, eu quis fazer essa pausa aqui de pronto com você, dando um break na pauta que estávamos fazendo anteriormente, ainda voltaremos a ela sobre pessoas difíceis, para dizer que dentro de casa há pessoas cruéis, criminosas e que nós, famílias, precisamos ficar atentos, muito cuidadosos com as crianças. E eu quero trazer agora a participação da Leiliane Rocha. Ela é uma psicóloga especialista em sexualidades, principalmente da criança, e trabalha arduamente, mas assim, não estou usando uma palavra porque eu não tenho outra para usar, é esta mesmo, ela trabalha arduamente com o tema abuso sexual das crianças, fazendo alertas à família. Leiliane Rocha está comigo, produção? Oi, Leiliane, bem-vinda, tudo bom? Oi, querida! Muito obrigada pelo convite. Que bom estar no consultório mais uma vez. Muito obrigada mesmo por abrir esse espaço para nós falarmos de um tema tão importante, tão crucial, que é a prevenção e combate ao abuso sexual infantil. Leiliane, diz para mim, crianças abusadas dão sinais? Sim, elas sempre dão alguns sinais. Agora, nós adultos temos dificuldade de compreender que aqueles sinais são de abuso porque nós não discutimos sobre o assunto, nós não ouvimos sobre o assunto, se fala pouquíssimo em todas as redes, em faculdades, em escolas, enfim. Mas as crianças emitem sinais físicos, emocionais, sexuais, cognitivos. Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos para ficar bem claro, né? Exemplo de sinais de abuso sexual físico, certo? Esses sinais físicos. A criança aparece com algum vermelhidão nas partes íntimas, infecção urinária, aparece com mancha roxa. Mas eu já quero deixar claro para vocês também que somente 35 a 40% dos abusadores vão deixar alguma marca física no corpo da criança. Por quê? Porque eles têm muito cuidado para não levantar provas contra si mesmos, né? Então, eles vão deixar poucas marcas. Normalmente não deixa, porque normalmente o toque de abuso, ele é muito sutil, ele é um toque de leve ou um toque que não deixa marca. Por quê? Porque ele também quer confundir a criança. Ele quer confundir o toque de abuso com o toque de afeto. Mas existem casos que ficam marcas físicas, como, por exemplo, também dor no baixo ventre, que é aquela famosa dor no pé da barriga, sabe? Então, dor no baixo ventre, a criança fala, tô com dor de barriga, tô com dor na barriga. Então, a criança está repetindo dor de barriga, fica atento. Pode ser sinal de abuso, pode ser sinal de depressão, ansiedade também, causa essa dor na barriga da criança. Então, de qualquer maneira, o sinal físico aparecer no seu filho, fica atento, porque pode ser abuso, pode ser outra coisa. E em ambas as situações precisa de acolhimento, tá? Comportamento também tem muda? Sinais e sintomas. Oi? E comportamento também dá algum sinal? O sinal mais clássico é
que eu sempre falo para os pais, fiquem atentos, mudança repentina de comportamento. Então, qualquer mudança repentina de comportamento, você fique atento. Por exemplo, a criança não era agressiva, está passando a ser mais agressiva, a criança está com inapetência, sem vontade de comer, rejeitando alimentos, tá? Teve casos já que eu atendi de crianças que rejeitavam alimentos assim claramente, fica muito mais seletiva, a criança tem insônia ou muito pesadelo, alteração no sono, tá? Então, alteração ou hipersonia ou insônia, certo? E o pesadelo é algo muito presente nas crianças que são abusadas também. Tem criança que é abusada e que não tem pesadelo? Tem, mas muitas têm, porque elas ficam naquela... Porque normalmente, como os principais casos de abuso acontecem na casa da criança, né? Ela fica assim, ele vai entrar agora? Ele vai vir aqui agora? E minha mãe tá dormindo? E aí isso impressiona a criança e ela passa assim a desenvolver mais pesadelos, tá bom? Também baixo aproveitamento escolar, problema de concentração. E outra coisa que eu quero deixar claro para vocês, que é muito comum também em crianças que são abusadas, é a autoculpa, ou como a gente chama de culpa desproporcional. É aquela criança que, porque quebrou um copo, pede 1000 perdões. É aquela criança que tem aquela fala assim, ai, tudo dá errado, hoje eu tô no meu dia de azar, não dá nada certo, me desculpa, ai, mamãe, você tá triste por causa disso. Então, ela tá sempre preocupada com o bem-estar do outro, denunciando o seu mal-estar emocional e psicológico. Então, são sinais. Também crianças que fazem desenhos sexualizados, crianças que reproduzem cenas sexuais, né? Então, chega muito caso para mim de crianças que foram abusadas, que estão reproduzindo cenas de sexo oral, que estão fazendo sexo oral em outras crianças, em animais. Crianças que têm uma fissura por órgãos genitais, por beijo na boca, porque a curiosidade é normal. Tá? Deixa eu ver, mamãe, a senhora tem pipi? O papai, a senhora tem pipi? Isso é normal da infância. Agora, querer estar vendo sempre, pegando sempre, falando nisso sempre, é algo para ficar atento. Porque se não for abuso sexual, de fato, pode ser um acesso à pornografia que traz consequências equivalentes ao abuso sexual, né? Então, de alguma maneira, essa criança está sexualizada, precisa de acompanhamento e de atenção. Muito bem. Liliane, muito obrigada por sua participação. Quero convidar os meus amigos e amigas, as famílias que estão me acompanhando agora, se quiserem, se dispuserem a ajudar ainda mais os seus filhos, ou as escolas, os professores. A Liliane é uma indicação que eu faço com muita responsabilidade por ser alguém que tem muito conteúdo para oferecer de suporte às famílias. Leiliane Rocha Psicóloga é o Instagram da Leiliane, tem muitas lives, tem cursos. E assim, é um dever meu compartilhar com você uma fonte de conhecimento que possa te ajudar, mãe, te ajudar, pai, professores, educadores, famílias de modo geral. Precisamos nos dar as mãos para cuidar dos nossos filhos. Esse não é um tema que apareceu de repente numa reportagem exclusiva na TV Nacional. Isso é um tema recorrente, diário, presente, real, do dia a dia, com números que sabe-se não são os números reais, porque é muito mais do que os números registrados. De crianças com 9 anos de idade, 10 anos de idade, estupradas, antes disso, né? Mas agora eu quero incluir o fator gravidez, ou seja, é lamentável, imundo, de todas as maneiras, e a gente precisa denunciar algo tão grave, mas antes de somente denunciar, chamar a atenção das famílias para que não sejam negligentes com suas crianças. Nem negligentes e nem coniventes, pelo amor de Deus. Liliane, é isso, né, minha amiga? A situação é grave, não é? Sim, muito grave, Darleide. A gente precisa mesmo tomar posicionamento como família, como igreja, como sociedade, como escola, porque o que apareceu na mídia é só a pontinha do iceberg, é um caso. Mas como você bem colocou antes de eu entrar, isso acontece todos os dias e todos os dias eu recebo casos de abuso sexual tão horrendos quanto este. E agora o maior problema é que as famílias pensam que está distante, Exato. que é uma realidade distante delas. Não, gente, os abusadores estão em todos os lugares e a educação sexual é a ferramenta mais poderosa para isso. Uma educação sexual que respeita a idade da criança e seu desenvolvimento psicológico, emocional, cognitivo e sexual. É isso.
Obrigada. Deus continue te abençoando na sua missão de ser essa mulher firme, forte e decidida a ajudar tantas famílias. Um abraço. Obrigada. Oh, por nada. Tchau, tchau. Tchau, querida. Produção, intervalo, nós continuamos aqui, nós vamos para o intervalo. Na volta, continuo com Andréa Possato, psicólogo, tema como lidar com pessoas difíceis, mas eu tive que fazer essa parada para dizer, famílias, atenção, nós temos muito o que fazer ainda pela família. Um abraço e até já. Se eu te oferecer um curso para você estudar e aprender a lidar com pessoas difíceis, você vai querer fazer? E se eu disser para você que é um presente nosso que você não vai pagar nada, você vai querer? Ah, então você é das minhas. Então faz assim, ou dos meus, não é? 12 21 27 31 21. Esse é o telefone para você ligar e pedir o curso Entre Família. 12 21 27 31 21. Aí você diz para a atendente que fui eu que disse que você iria ligar. Aí ela vai dizer, claro, pois não, é agora. E aí já vai pegar todos os teus dados e acabou, ponto. Ou você pode mandar uma mensagem no WhatsApp e dizer a mesma coisa. Olha, a Darleide disse que se eu mandasse uma mensagem, você me mandaria um curso sobre relacionamento. Aí ela vai dizer, claro, senhor. Pois não, senhora, claro, é neste momento. E já vai responder para você. O DDD é 12, o número é 98244 4449. 12 98244 4449. Produção, vamos combinar uma coisa. Deixa na tela para o pessoal anotar, porque diz, é muito rápido, nananã. Aí diz que a culpa é minha, né? Vocês não veem o produtor, é ele ali, ó. Eu aqui que levo a culpa. Então deixa aí no vídeo para vocês anotarem, manda mensagem. Do WhatsApp pode ser agora, porque aí amanhã a galera já trabalha nisso, tá bom? Combinado. Diz a revista Entre Família, que a Darleide ofereceu. Isso, Darleide Alves, anota aí. Não, não é Darlene, é Darleide Alves, tá bom? Queridos, vamos que vamos aqui no nosso programa Pessoas Difíceis. Somos nós ou são os outros? Não sei, não sei. Vamos lá, minha convidada de hoje é Andréa Possato. Vou ler aqui umas histórias, tá? E aí você joga aqui a sua ajuda nesse caso. Veja bem, veja bem. Casada há 43 anos. O marido, segundo a esposa que nos escreve, diz que não tem conversa. E já caiu tudo na rotina. E ele só acusa de que ela é difícil e ela é a louca. Ele se acha o top das galáxias. Ela sofre com isso. Sou difícil, mas ele é acomodado. Eita, ela assumiu que é difícil. Tem uma disputa aqui, né? É o controle, né? Tem. É assim, né? Eu acho no outro aquilo que é meu, né? Eu projeto no outro aquilo que é meu. Então, é uma pessoa que... e os dois têm as dificuldades? Tem, mas ela está colocando realmente, né, toda a dificuldade em cima dele, né? E ele, por vez, também olha para ela e fala, olha, essa mulher aqui é muito difícil, é muito chata. Só todo mundo perde. Exatamente, exatamente. Né? Então, não se reconhece. Então, eu acho que é o que a gente conversou, né? A pessoa ela precisa se reconhecer como uma pessoa talvez difícil de lidar para que ela possa buscar ajuda também. Né, para que ela possa se reconhecer. E eu vou falar uma coisa, Darleide. Sempre quando eu vou atender, eu sempre falo o seguinte, as nossas situações, elas são muito diferentes. As situações das pessoas são muito diferentes. Porém, existem duas essências que no consultório é nítido. E se essas duas forem quebradas, existe uma paz nos relacionamentos, que é a quebra do orgulho e a quebra do egoísmo. Então, quando eu quebro orgulho, quando eu olho e falo, puxa vida, eu fui muito chata com esse homem, eu vou pedir perdão para ele. Né? Nossa, eu fiz isso, devido a isso, eu vou, né, não me humilhar, mas ser humilde. Né? E a outra questão é do egoísmo, né? Eu só estou vendo o meu lado. Então, eu sempre falo, né, como a gente está no consultório de família, Lúcifer, né, ele não caiu do céu, né? Porque ele era, sei lá, assassino, ladrão, alguma coisa. Não, foi por causa do orgulho, né? Foi por causa do egoísmo. Então, essa essência humana, ela vai existir em todos os relacionamentos. Só que eu preciso perceber isso.
Para quê? Não é para que o outro tenha paz, é para que eu possa ter paz. Né? Então, nesse sentido, é importante a gente poder identificar o que é que eu tenho, o que eu posso fazer, o que eu posso, nesta situação, me resolver. Né? E não somente projetar aquilo que é meu no outro. Né? Porque esse mecanismo de defesa que se usa, a pessoa ela vai acabar, ela fica doente. É muito perigoso esse jogo de poder, né? Porque tem uma disputa por poder ali. Sim. O poder de quem é pior que o outro, de quem é mais difícil que o outro. Vamos ver aqui nessa queda de braço, e já são 43 anos de infelicidade, segundo o relato dela. Então, quantos anos mais você vai esperar que o seu marido mude? Não é melhor que você mude alguma coisa em você para que alguma peça nesse jogo também se altere e facilite para que você, pelo menos, tenha um pouco de paz? Deve ter muita mágoa, muito ressentimento, muita raiva acumulada de 43 anos. Obviamente que eu não quero pensar que já desde o começo foi tão difícil assim. Não sei, se bem que ela diz assim que ele sempre foi difícil, né? Essa palavra sempre também, às vezes, nem é tão boa, tão bem colocada. Você sempre fez isso, fez aquilo, e etc, etc. Bom, muita gente ainda aqui compartilhando, comentando da tristeza do caso que falávamos anteriormente, que envolve a tantas crianças em sofrimento por causa de abuso sexual. Tenham, então, cuidado, famílias. Estou observando que muitas mulheres estão sendo vistas como difíceis. Será que as cobranças nas mulheres são altas e elas têm que se posicionar e cobrar dos outros? Não vejo comentários de homem difícil e sim mulher difícil. Quem está falando é uma mulher. Por quê? Menina, onde é que tu anda, Esmeralda? Imagina que não se fala de homens difíceis? Mas olha, tu tá em Marte, é? Tu tá em Marte ou tá na Terra? Mas tá bem, eu te entendo. Vou jogar aqui para a Andréia. Como é que fica essa questão de gênero difícil, homem difícil, mulher difícil? O que você captou aqui da questão que ela nos trouxe? Talvez o que ela né, captando um pouquinho, talvez, existe uma coisa, um fator que é o hormônio, né, o hormônio feminino, que nós temos a TPM, nós temos questões fisiológicas diferentes, né? Então, isso talvez possa acentuar em um período, né, do mês, né, que possa alterar um pouco. Mas, veja, o homem, a gente não pode diferenciar. Né? São seres humanos. São difíceis, seres humanos, né? Eu acho que até entraria numa questão mesmo assim, machista, né? De você olhar e falar assim, não, é a mulher que é uma mulher difícil, a mulher é histérica, né? Freud já dizia assim, a histeria é da mulher. E o homem não é histérico? Exato. Não é? Não tinha isso no estudo dele, né? Não tinha, então eram as mulheres. Então, quer dizer, isso é uma pauta que eu acho que é muito interessante, dá para a gente falar muito sobre isso, porque a gente tem que diferenciar no sentido assim, existe sim um período da mulher, mas o homem é tanto quanto a mulher. E eu fico pensando que há situações em que as mulheres estão muito cansadas, estão estressadas de carregarem nos ombros também muito peso, muita culpa, muita história, muita dor, muito problema. E aí tem um momento que agora parece que dá para dar uma virada nesse jogo. Para com isso. Agora, aí vai para o outro extremo, perde as estribeiras. E o nosso esquema aqui é dar sentido para encontrar o equilíbrio tanto para homem, tanto para mulher. Mas há que se reconhecer que realmente, talvez pela história, como você está dizendo, vem num cansaço assim, tudo a culpa da mulher, tudo é a mulher. Tudo... Quer ver, por exemplo, temas de igreja. Porque a mulher que é vaidosa, mulher que corta o cabelo, mulher que pinta, mulher que faz, mulher que... Parece que se fosse tirar as mulheres da igreja, a igreja fica santa. Né? Então tem realmente um certo cansaço das mulheres, que eu acho que a Esmeralda pode estar também trazendo isso na sua questão. Mas, amiga, é tudo assim, ó, que tem de homem difícil. Tu não viu as histórias que eu contei agora há pouco? Ó, tem homem ruim, tem mulher ruim, tem homem e mulher precisando se converter, precisando cair na rocha, se quebrar porque está difícil. Só Jesus na causa. De muita terapia também, viu? Claro que a psicóloga vai dizer que precisa de muita terapia. Muita. É verdade. Mas você sabe que, pegando esse gancho, Darley, é interessante porque às vezes eu atendo mulheres muito difíceis, às vezes dominadoras, controladoras, e aí eu faço um trabalho com elas e elas começam a se identificar e olhar e mudar muitas coisas. E aquele homem já não se reconhece mais nesse papel e ele começa a querer entender que papel que eu estou dentro desse relacionamento. E aí ele vem para terapia. Olha isso. Né? Para ver se consegue, como é que eu consigo lidar, porque agora ela já não é mais difícil. Agora eu estou sendo difícil, né?
Então é interessante a gente poder entender que as características, os dois são importantes, né? Da dificuldade que cada um tem, né? Saber lidar com elas. Ajuda para ambos, buscar ajuda, né? para ambos. Mas aí, se tem orgulho e egoísmo, não vai pedir ajuda. Não pede ajuda. Não vai, porque eu nasci assim, eu morri assim, Exatamente. Vai morrer mesmo. Só que antes disso vai matar alguém de raiva, de tristeza, que é uma coisa horrorosa. A Franciana diz assim, o que fazer então se eu for difícil? Tá aí uma coisa, terapia. Né? Você sabe que ainda no meio religioso tem dificuldade de reconhecer a terapia como um caminho salutar. O que você diz disso, né, minha gente? Eu sinto muita tristeza disso, né? Ainda no nosso meio, no século XXI, né? E a gente poder, assim, olhar e as pessoas não reconhecerem que é importante a gente ter esse autoconhecimento. É importante as pessoas olharem para si. Veja, se você é uma pessoa difícil, você não vai ter paz, você não vai ter felicidade, você não vai ter alegria. E isso vai incomodar quem? O outro, talvez, sim, vai incomodar muito, mas você não vai ter isso. Então, isso se torna um peso para você, né? E eu acho que é importante a gente poder olhar para nós, essa autoanálise. Quanto mais consciente eu estou de quem eu sou, mais eu posso mudar. Agora, quando eu não olho para mim e começo a olhar para o outro somente, eu não tenho essa capacidade de poder mudar. Porque aí eu vou querer sempre que o outro mude. E às vezes é interessante quando está em relacionamentos que eu atendo, a pessoa muda de esposo, de esposa, e muda só o endereço. Porque o resto é igual. Por quê? Você foi igual. O problema veio junto, porque o problema, muitas vezes, é que você que precisa olhar para ele. Né? Isso. Olha só, quantas colocações aqui. Meu marido sempre quer ter razão em tudo. Né? Quer ter razão em tudo. Aí é difícil, né? Você sempre perde ali, porque o cara... Meu marido, tá, a outra diz assim, ignorando. Uma pessoa difícil está sempre ignorando a outra. Eu disputo com a minha própria filha a administração da casa. E aí eu e ela discutimos. Quem que é difícil? É a mãe ou é a filha? É a filha que parece com a mãe? Gosto muito desse programa Consultório de Família. Menina, aí você acertou. Eu também gosto desse programa. Beijo para você. Renil. Imperdível, eu amo esse programa. Ai, um monte de gente elogiando a gente aqui, eu acho isso uma coisa maravilhosa. Minha irmã e o meu cunhado, eles se tratam na mesma moeda, e já falei para ela, fale das coisas boas que ele faz e tudo será diferente em vez de você criticar. Essa irmã aí tem razão, né? Com certeza, com certeza. Pagar na mesma moeda, Jesus já disse, pagar o mal com o mal não dá, né? Darleide, muitas das vezes o nosso tratamento transforma o outro para o bem ou para o mal, então seja conduto do bem e ajude a pessoa difícil. Darleide, por ter essa preocupação com os meus filhos, que sempre sou presente e resolver criá-los para estar próximo, para evitar certo tipo de situação. Acho que você está se referindo lá à questão do abuso ainda, né? Meu marido só vive para a bebida, para os amigos, e quando chega em casa eu fico muito estourada. Tenho 35 anos de casado, meu marido é muito difícil, ela põe muito em caixa alta, muito orgulhoso e egoísta. Você acabou de dizer, aí a coisa fica bem difícil. Vamos lá, eu fico super atenta ao sofrimento dessas pessoas, porque vejam, casamentos envolvem filhos, não é tão fácil mudar, mas eu queria que você fosse nos ajudando então agora, caminhando já daqui a pouquinho para o final do programa. Calma aí, ainda tem um tempinho, não acabei. Como é que... Vamos fortalecer aí? Então vamos lá, vamos recapitular. Como é que faz? Traz elementos novos. Tá bem, eu convivo com uma pessoa difícil. Como é que eu devo então me posicionar? Então, eu acho que assim, olha, o primeiro momento, quando tem uma pessoa muito difícil, é você poder, naquele momento, não entrar em discussão. Né? Não vale a pena naquele momento você entrar em discussão, porque a pessoa ela não vai reconhecer. Mas, amiga, é a vida toda. Tu não lembra da mulher que falou de 43 anos de casado com uma pessoa difícil, a outra com 10, a outra com 12, então, a outra com 8? Mas aí eu fico pensando, né? Então, se ela está com ele difícil, né? Por que ela está com ele, então, né? Eita! Não é? Então, assim, é uma questão. Por que está tanto tempo com esse homem? Se está difícil, tão difícil assim, então a gente tem que fazer alguma coisa. Agora, do contrário, você tem que olhar para você, é se quebrar. Então, assim, é olhar para você, de repente, você não está enxergando alguma coisa que você pode oferecer ou mudar, né, em você, para que esse homem possa também ser diferente. Eu conheço muitas pessoas que, a partir do momento que mudaram, as outras pessoas ao redor, não foi nem só no relacionamento,
ao redor, elas começaram a mudar e ter mudanças significativas. Então, muitas vezes, você está há 47 anos fazendo a mesma coisa, reclamando as mesmas coisas, falando as mesmas coisas, discutindo as mesmas coisas. Será que não está na hora de você olhar um pouco para isso e mudar? É você poder olhar e mudar. Então, assim, será que eu não estou precisando mudar nesses 47 anos? Porque senão está difícil. Tá bom, então por que está junto 47 anos, gente? Morrendo então, a míngua, né? Então, a gente tem que, nesse mundo, ser feliz, né? E não depender. E veja só, Darleide, eu acho que é uma coisa interessante. A gente não pode depender do outro para ser feliz. Então, assim, se ela depositou 47 anos de expectativa na mudança dele para ela ser feliz, essa mulher vai morrer infeliz. Mas que tem gente que coopera, para o outro ser infeliz, coopera, né? Coopera, mas eu falo para você, né? Então, assim, e aí, como é que faz? Eu fico com esse difícil? E aí? Fico com esse infeliz? Eu fico com esse infeliz? Gente, o ponto não é sugestão de você acabar com o seu casamento. Sim, o ponto é você acabar com essa forma de estar casado ou casada. É a forma de você se relacionar com essa pessoa que você diz ser difícil de conviver. Então, você precisa tomar posse daquilo que é da sua competência fazer diferente. Exatamente isso, eu super compactuo contigo nisso, de dizer assim, tá, vai continuar brigando por mais quanto tempo? Vai continuar fazendo do mesmo jeito por mais quanto tempo? Sabe que outro dia eu perguntei para uma mulher que ela disse que briga, mas assim, não é uma briguinha, é de rolar a madrugada inteira em discussões. E aí eu disse, mas por que você... pobre dos filhos, dos vizinhos, por que você faz isso? Ela disse, porque eu tenho esperança que ele mude. Quer dizer, é de uma falta de compreensão de que pessoas adultas, elas não obrigam outras a mudarem no grito. Pessoas adultas precisam usar da inteligência para, se quiser, acessar o coração do outro, mas no grito, na violência, você quer obrigar o outro a te respeitar, te amar, te ouvir, te dar tempo, dar colo, dar cheiro. Amiga, não vai rolar. O que aconteceu? Terminou, né, minha gente? Acabou o casamento. Acabou, porque desgasta, mata, cansa, já era. Então, precisa fazer a diferença. Este é o ponto da questão. Faz diferente para você ter resultado diferente. Olha só. Agora, uma coisa que é importante nós ressaltarmos também é que muitas pessoas, elas têm a tendência de só reclamar ou ver o negativo. Então, é importante de você observar assim, tá bom, eu estou 47 anos com esse homem difícil, nessa área, nessa, mas e nas outras? Será que eu não estou só vendo pessoas difíceis, ao invés de também poder ver as qualidades? Porque o que eu vejo às vezes é assim, você tem 100%, 10% é que você não fez ou foi difícil, os 90% você ignora. Então, muitas pessoas que às vezes que eu atendo, eu vejo assim, veja, quais são as qualidades que você está vendo no outro? Você acaba não vendo, por quê? São pessoas que são tão exigentes consigo mesmas, que elas acabam sendo exigentes com os outros, e aí essa dificuldade de 10%, ela super potencializa. Né? Então, isso se torna algo muito difícil nos relacionamentos, por isso que vai dormir brigado, e aí não tem a compreensão, não tem essa questão dos 90% e falar assim, muito obrigada, porque esses 90% foi algo maravilhoso que você me deu. Você para de validar o outro, Exato. De elogiar, de reconhecer. Você para, e você fica com esse pedaço, que para você esse pedaço, ele é 100. E às vezes não é isso. Né? E a gente não reconhece isso também no outro. Então, acho que é importante a gente poder avaliar o que eu estou vendo de bom no outro. Será que esses 47 anos foi só ruim? 50 anos foi só coisa ruim? Né? É poder olhar para isso também, né? Darleide, depois de 46 anos, eita, a galera dos 46 está aqui hoje com tudo. Descobri que o meu marido é narcisista. Aí a gente já vai para uma dificuldade patológica, né? Eu ouvi sobre isso em uma live, pesquisei sobre o assunto, fiquei impressionada como ele se encaixa nos sintomas e sinais. Mas cuidado, o diagnóstico não pode ser feito a partir de uma live, né? Pode ser ali uma alerta, mas para fechar um diagnóstico leva um tempo, viu, minha amiga? Só profissionais mesmo, mas está sendo libertador para mim por saber que eu não sou louca. E sim, ele tem dificuldades. Assim, assisti o seu programa com a doutora Rosana Alves sobre este assunto e foi ótimo também. Minha dúvida agora é, como lidar? Eu não posso simplesmente descartá-lo, como é sempre sugerido, pois ele já vai fazer 80 anos e eu 68 anos de idade. Ela quer alguma orientação.
Ele 80 anos, ela 68 anos de idade. Olha, Darleide, eu vou ser bem sincera, assim, eu acho que 80 anos para a pessoa ela ter uma mudança significativa, a mudança ela tem que partir dessa pessoa que está falando. Porque um narcisista, né, alguém que olha para si, talvez seja egocêntrico e tudo mais, com 80 anos, né, a pessoa pode mudar? Pode, se ela quiser. Mas se ele não quer, essa mulher ela tem que saber lidar com essa situação. Então, como é que você lida com a situação? Eu sempre falo para as pessoas assim, mudança de pensamentos. Então, assim, essa pessoa está há 80 anos, né? O que ela está fazendo, de repente, que ela não vai conseguir mais, né? Ou o que ela tem de interessante para esses 80 anos, para eu validar esses 80 anos? Porque senão você olha para isso e fala assim, bom, eu não tenho vida mais, né? Então, acho que é importante essa pessoa... Como foi que chegou até aqui, não é? Como foi que ela Exato. usou, de que estratégias ela usou para chegar até aqui, nessa idade, com esse tempo todo de casamento? Agora eu senti que o fato de ela ter descoberto que há um quadro que se aplica ao caso dele, parece que deu a ela uma maior condição de entender, de enxergá-lo, talvez não mais como uma pessoa ruim, mas como uma pessoa que tem um adoecimento, que tem uma dificuldade, que isso faz com que ela já compreenda a situação de forma diferente. Isso já é interessante, vê? Você estuda a situação, você para pensar onde o outro se encaixa, muda o seu olhar, muda a sua perspectiva. Então, se é algo desse gênero, claro que você não pode fazer um diagnóstico assim, é isto, mas se aproxima de ser pelo menos uma pessoa egocêntrica, difícil, ao menos considere que, ufa, então é uma coisa com ele, não sou eu, né? Exatamente. Não sou eu o problema, que é tudo isso que a gente havia falado anteriormente, acho que se encaixa para você. Não é seu isso, põe o espelho, é dele. Então você meio que relaxa assim, ufa, não sou louca, não sou louca, que bom. Não é comigo. Aí você consegue fluir melhor na vida, não é? Acho que é por aí. É por aí, Eu acho que é importante você reconhecer que, às vezes, o outro vai ter não só um narcisismo, vai ter uma depressão, vai ter uma ansiedade, vão ter algumas coisas que são inerentes ali. E você saber lidar com isso vai te diminuir a ansiedade que você tem e até a expectativa, porque você não pode esperar, né, de uma pessoa que tem alguma dificuldade, né, emocional, psicológica, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente ter essa aceitação do que o outro tem e o que ele pode oferecer. Eu acho que isso é o mais importante. O que ele pode oferecer? É isso? Pois é o que ele teve. Então, como é que eu vou trabalhar com isso aqui? Exato. Né? Como é que eu lido com isso aqui? Gente, no fim das contas, volta pra gente. Exatamente. É o que a gente vai fazer com o que tem, é o que a gente vai fazer com o que dá, é o que a gente vai fazer com a gente mesmo, é a decisão que a gente vai tomar, é o rumo que a gente vai dar para essa vida. Porque se depositar isso na mão do outro, sei lá o que o outro vai fazer com esta sua vida, com esta minha vida. Volta para a mão da gente. Nada muda se a gente não mudar. É assim. Anota isso aí e vive isso aí. Nada muda se você não mudar. Se você não se posicionar, se você não aprender a dizer sim, se você não aprender a dizer não quando você souber que precisa dizer não, enquanto você não aprender a falar do que você sente de maneira adequada, como fazer, a hora de fazer, se esse aprendizado você não for em busca dele, esquece. Aí você vai sentar, aí você vai esperar o outro mudar. E talvez ele chegue com 80 anos e nada. Pode ser. Isso é desanimador? Não, é assim, ó, arregaça a manga e vamos para cima. Vamos trabalhar, vamos embora. Autoconhecimento, autorresponsabilidade, autorrespeito, também respeito ao outro, aos limites do outro, às condições do outro. Tem que ter amor, respeito, tem que ver e enxergar o outro como um indivíduo que também necessita que você olhe e diga, puxa vida, é uma pessoa que se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Porque eu acho que precisa. É tão infeliz que eu acho que eu vou fazer o meu melhor para fazê-lo feliz. Minha amiga, terminou o programa. Te despede aí do pessoal. Ai, foi muito bom, né, estar com você. Muito obrigada. Obrigada. E eu acho que com esse tema, a gente pode compreender que é possível a gente lidar com pessoas difíceis. Mas sempre aquilo que você falou, é a partir da nossa mudança, a partir do nosso novo olhar. Porque as pessoas, pode ser que elas não mudem, né? E eu vou ficar infeliz por isso. Pro resto da vida? Pro resto da vida. Então, assim, a felicidade não depende do outro. Eu acho que esse é o recado. Ela depende completamente de você. E nessa relação difícil, você pode ser transformado, né, a partir disso.
Obrigada, viu? Deus Eu que abençoe. agradeço. É um prazer tê-la aqui no programa, como você também, a sua companhia, sempre agradável. Seu nome, doutora? Edneia está aqui visitando com a gente, uma outra psicóloga que veio fazer companhia. E a sua companhia para a gente, muito querida. Um beijo, até a semana que vem. Que a graça de Deus te visite. Olha, sabe quem é que sabe lidar com gente difícil? Vou te contar. O Espírito Santo. Ele lida lindamente com gente difícil, quebranta coração, muda a mentalidade, joga na rocha aos pés de Jesus, que dá certo. Acredite, o Espírito Santo é o teu auxílio. Abraço, até semana que vem.